Boa tarde, Arthur, e boa tarde, Daniel. Eu queria perguntar para o Daniel o que ele acha dessas coisas que eu não sei se tem explicação, que é, por exemplo, o tarô e a numerologia, signos, essas coisas. Porque eu já tive muitas experiências positivas com essas coisas e bem assustadoras, porque foram bem certas e bem precisas. E eu queria saber se tem algum estudo ou se realmente não tem explicação e é isso mesmo, ou se tem alguma pseudociência ou é algum charlatanismo. Essa é a minha pergunta. Muito boa. E aí eu já começo dizendo o seguinte: charlatanismo é quando a pessoa está tentando te enganar de propósito para ter um benefício. Tá te fazendo de bobo. Esse é o charlatão. E tem charlatão na religião, tem charlatão nas pseudociências, em qualquer ramo que você imaginar, tem gente, então, tentando se beneficiar às custas da sua ignorância ou da sua ingenuidade. Então, isso existe. Agora, eu acredito que a maior parte das pessoas envolvidas nas pseudociências e nas religiões são pessoas que estão agindo de boa fé, que acreditam mesmo naquilo, que acreditam no poder dos cristais, ou na astrologia, ou nas cartas do tarô, ou na sua fé religiosa, que aquilo ali realmente pode ajudar alguém. Então não são charlatães essas pessoas, porque elas acreditam no que dizem, beleza? O charlatão já não acredita, está querendo te enganar. Ele sabe que aquilo ali é desonesto. Então, nesse sentido, nem todo mundo envolvido com isso é charlatão, mas existem alguns mecanismos que explicam por que parece fazer sentido. O tarô, o médium, quando ele fala as coisas para você, eu já fui em centro, já ouvi coisas de médiums, já entrevistei ex-médium no meu canal também, debati com o Eduardo Sabag, que é um dos maiores médiums da atualidade, sexta-feira agora, no Planeta Podcast. Então, eu estou muito em contato com esse tipo de tema e tem muita literatura científica sobre o assunto já. O que acontece? Por que parece ser verdadeiro? O médium, o paranormal, a pessoa que trabalha com algumas pseudociências, consciente ou inconscientemente, se fosse consciente, seria um charlatão, tá? Mas geralmente inconscientemente, no sentido de não planejar isso, usa de algumas ferramentas que passam a impressão de que eles têm algum poder. Como assim? Por exemplo, afirmações vagas demais ou ambíguas que se aplicam a boa parte de nós. Então, se eu falo assim, ô Petri, cara, você é um cara que tem algumas coisas assim que você não diz pra quase ninguém, que você gostaria de dizer, velho, mas que por algum motivo assim você pensa que não é o momento. Então é uma afirmação que se aplica a quase todos nós. Quem não tem algumas coisas que gostaria de dizer, mas que guarda ali no seu íntimo. Então são afirmações amplas. Eles usam às vezes afirmações que ativam o nosso viés egocêntrico. O que é isso? As pessoas têm uma tendência de achar que elas são um pouco melhores do que a média das pessoas em várias áreas, na honestidade, em ser uma pessoa divertida, de ser uma pessoa inteligente, diferenciada. Então a gente tem uma tendência de ver a gente como alguém especial. E muitos desses médiums, muitos desses paranormais, a galera da pseudociência, usa e abusa um pouco desse viés nosso. Cara, eu vejo em você que você tem um pouco de uma sensibilidade mediúnica que você precisa trabalhar. Você é uma pessoa que tem algo especial, assim, que nem todo mundo repara, mas que precisa ser mais valorizado. Sabe? Então tá mexendo com o nosso ego ali. E é muito gostoso. Então a gente começa a ficar mais aberto pro que a pessoa tem a dizer. Linguagem corporal. Então a pessoa pode te dar uma inspecionada e tirar algumas conclusões, algumas pistas. Se você, por exemplo, aí já é mais o charlatão, tá? Tem uma marquinha assim no dedo mais clara, né? Que sinaliza que você usou aliança e não está mais casado. Então ele pode falar que, olha, parece que você teve um rompimento, alguma coisa assim. Então o charlatão, às vezes, de propósito, vai dar uma inspecionada para fazer algumas inferências. Afirmações também, que é o prever o provável. 1/3 da população tem uma cicatriz em um dos joelhos, por exemplo. Então isso é prever o provável. Quem é mais jovem pode acabar caindo você veio aqui para buscar alguma coisa sobre profissão, área amorosa, porque são temas mais comuns, né? Você faz uma escolha profissional, você tá ali no relacionamento amoroso, aí pessoa mais velha um pouco, é uma questão de preocupação com a família, tô sentindo alguma coisa sobre isso. Quer dizer, a preocupação com os filhos, ou se eu vou ter ou não vou ter filhos. Então é falar sobre o provável, que se aplica a boa parte de nós. E tem várias técnicas também para consertar quando a pessoa erra.
Sabe, assim, eu falo alguma coisa e reforçando, muitas dessas pessoas não são charlatães. Elas acreditam em suas intuições, é intuitivo para elas, mas elas desenvolvem essas habilidades com essa prática de atendimento. Elas não sabem de onde vem. Muitas vezes atribuem isso aos astros, a coisas sobrenaturais, espirituais. Mas às vezes elas erram e vão tentar consertar um pouquinho. Eu conversei com um médium recentemente, não vou falar quem é a pessoa, porque eu não quero comprar briga, mas um médium famosinho aí que comentou algo mais ou menos assim, que o meu mentor, ele nem sempre fala exatamente aquilo que é certo. Por quê? Porque é importante que a pessoa também tenha um pouco de fé. Então, outro dia eu falei com ela assim, que o meu mentor falou comigo que ela estava com um problema no joelho. Mas ela falou, não, era no pé. Mas estava próximo, e aí abre um pouco assim para ela ter um pouco de confiança, sabe? Então ele começa a articular. Tem um outro aí, paranormal, famosaço aqui no YouTube, inclusive, que teve uma dele que foi assim... eu tô sentindo alguma coisa assim, eu acho que esse espírito obsessor tá encaixado assim, algum problema no estômago, alguém de vocês aqui tá com um problema no estômago, aí talvez ninguém apareça, né, não, eu tô mais na nuca, assim, pois é, porque ele entrou no seu corpo pela nuca e se alojou no estômago. Então são técnicas ad hoc para poder ressignificar aquilo que ele falou, ou se ele fala, olha, eu vejo você num lugar muito tranquilo, como se fosse uma praia, assim, você tem alguma coisa assim de mar? Não, eu nem gosto de praia. Não, mas talvez isso é mais simbólico, assim, você tá trabalhando demais e quer o quê? Um descanso. Então, trata aquilo como metáfora já. Então, existe uma série de técnicas que o paranormal, o médium, um líder religioso, qualquer outra religião que tenha uma alegada conexão com o sobrenatural, ou o charlatão mesmo, ou alguém do tarô, que usa para poder passar essa impressão de ter um poder. E essa pessoa, como eu venho falando, né, muitas vezes acredita nesse poder. Eu já acreditei que eu tinha poderes sobrenaturais, paranormais, algumas vezes na vida. Mas aí eu conheci o pensamento científico, desenvolvi meu pensamento crítico e fui vendo que, na verdade, aquilo tudo era confusão da minha cabeça.